Meio-dia em Kiev é a nossa hora. E as principais notícias deste horário conto para vocês, eu, Natália Supit. O exército russo continua atacando a Ucrânia. Na noite passada, 3 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em consequência do bombardeio na região de Zaporizhia. Os invasores atacaram o setor residencial em Volnyansk com drones, destruíram casas e provocaram incêndios. Quem informou isso foi o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov. Também nesta noite, as tropas russas voltaram a atacar Odessa com drones de ataque. O incêndio começou em uma instalação industrial. Também foram danificados prédios de armazenamento e produção. Não há mortos nem feridos. Quem relatou isso foi o chefe da administração militar regional, Oleg Kipper. Ele também informou que o número de vítimas após o ataque russo a Odessa em 27 de janeiro aumentou. No hospital, um homem morreu devido aos ferimentos recebidos. Esta já é a 4ª vítima em consequência do ataque dos ocupantes russos a um prédio residencial. O plano de prosperidade para a Ucrânia e o apoio à infraestrutura energética estão sendo discutidos hoje em Bruxelas, na reunião do Conselho de Relações Exteriores da União Europeia. O ministro ucraniano, Andriy Sybiha, também vai participar da reunião por videoconferência. Nosso correspondente especial do canal Freedom na Europa, Vitaly Sizov, também está acompanhando as negociações no local. Vitaly, seja bem-vindo. Conte com mais detalhes. Quais questões já foram discutidas em Bruxelas? Natália, bom dia. Pode-se dizer que a reunião está prestes a começar. Ela acontece em meio à intensificação das negociações de paz no formato Ucrânia, Estados Unidos, Rússia. No entanto, os ataques contínuos contra a infraestrutura energética ucraniana fazem com que os ministros europeus pensem que a Rússia, na verdade, não quer a paz. Por isso, novas sanções contra Moscou também estão na pauta do dia. Além disso, hoje entra em vigor a decisão da Comissão Europeia de incluir a Rússia na lista de países com alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Hoje, a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança, Kaja Kallas, também deu sua avaliação sobre as negociações, sua intensidade e perspectivas. Se olharmos novamente para essas negociações, veremos que a Rússia está sendo representada por militares que não têm autoridade para firmar um acordo de paz propriamente dito. É evidente que os russos não estão levando isso a sério. E para nós é importante realmente pressionar a Rússia a negociar. No momento, eles apenas fingem que estão negociando. Vemos como eles intensificam seus ataques contra a Ucrânia porque não conseguem agir de forma eficaz no campo de batalha. O plano de prosperidade para a Ucrânia, que será discutido aqui hoje, faz parte do processo de paz. Esse plano deve preparar a Ucrânia para a adesão à União Europeia. A comissária europeia para assuntos de ampliação, Marta Koes, também está aqui hoje. Segundo ela, assim como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gostaria que a Ucrânia já fizesse parte da União Europeia em 2027. De acordo com ela, a Comissão Europeia está trabalhando ativamente nessa direção, mas para que isso se torne realidade, é preciso criar as condições necessárias. Este plano baseia-se em 2 pilares. Primeiro, foca na adesão à União Europeia e suas reformas. Segundo, investimentos são vitais para a reconstrução. Assim, no processo de reformas, criaremos garantias legais para atrair investimentos à Ucrânia. E esse sistema, na verdade, sabemos que funciona, porque todo o processo de ampliação no passado funcionou exatamente assim, criando uma base legal, leis necessárias para atrair investimentos e, em seguida, o crescimento econômico. Alguns países que ingressaram na União Europeia em 2010 triplicaram sua economia, e é exatamente isso que queremos alcançar com a Ucrânia. Naturalmente, a comissária europeia também falou sobre as consequências dos bombardeios. Segundo ela, nos últimos anos, a União Europeia destinou 3 bilhões de euros para estabilizar o sistema energético da Ucrânia e, nos últimos dias, foram enviados 500 geradores para a Ucrânia, com mais 500 em fase de preparação para envio. A própria Koes planeja visitar Kiev no 4º aniversário da invasão russa em grande escala, junto com alguns outros comissários europeus. A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmström Stenergaard, apresentou seu plano para endurecer as sanções contra a Rússia.
O plano inclui uma proibição total de todos os serviços marítimos para navios russos que transportam fontes de energia, a proibição de importação de fertilizantes e a suspensão da exportação de artigos de luxo europeus para a Rússia. Sinto uma grande decepção, mas também determinação. Fico frustrada porque ultimamente, pela retórica inaceitável do EU, focamos no que não era importante. Precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia. Essa é a única maneira de parar as mortes. E vemos notícias de que centenas de milhares de pessoas são forçadas a deixar suas casas porque não têm aquecimento, não têm eletricidade. Recentemente, me encontrei com profissionais de saúde que vieram diretamente da linha de frente e eles me contaram histórias horríveis sobre amigos e colegas que morreram em seus braços. E as sanções propostas pelo ministro sueco também são apoiadas por vários outros países. Em particular, a França também apoia a proibição da prestação de serviços marítimos. Já na opinião do ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Sakna, enquanto a Rússia continuar bombardeando a Ucrânia, é preciso focar no endurecimento das sanções contra ela. Mas mesmo que se considere a preparação para a paz como algo real, essa preparação deve levar em conta todas as possíveis ameaças. Assim, hoje o ministro estoniano planeja propor, durante a reunião, a proibição de entrada na zona Schengen para todos que lutaram contra a Ucrânia, pois essas pessoas, segundo ele, são todas criminosas e representam uma ameaça para a União Europeia. Na Rússia, há cerca de 1 milhão de combatentes. Em sua maioria, são criminosos e pessoas muito perigosas. E eu tenho certeza, e temos informações, de que a maioria deles virá para a Europa após a guerra, e a Europa não está preparada para isso. Estamos falando de pessoas que são criminosas e estupradores, realmente pessoas muito ruins. E precisamos criar uma lista negra dessas pessoas e proibir a entrada delas, como já fazem os países da zona Schengen desde agora. Por enquanto, essas são todas as informações. Posso acrescentar que o 20º pacote de sanções e seu aprimoramento também estão sendo ativamente discutidos. Mas, novamente, ministros e muitos outros representantes das euroinstituições não esperam que ele seja aprovado hoje de fato. Mas espera-se que o próximo pacote de sanções já esteja pronto e seja aprovado até o aniversário, o 4º aniversário da invasão em grande escala da Ucrânia. Estou aqui, no local, acompanhando os acontecimentos e vou informar sobre todas as atualizações. É com você no estúdio. Obrigado, Vitali, pelos detalhes do Conselho da União Europeia, onde se discute neste momento a ajuda à Ucrânia. Como meu colega mencionou, a reunião está prestes a começar, mas já ouvimos declarações bastante interessantes dos líderes da União Europeia. $240.000 drones, além de complexos robóticos terrestres, foram encomendados pelos militares ucranianos em 6 meses no marketplace Brave Market. Quem informou isso foi o ministro da Defesa, Mikhail Fedorov. No total, estamos falando de equipamentos no valor de 13 bilhões de hryvnias. Segundo o ministro, mais da metade já foi enviada para a linha de frente. Mais de 160.000 drones e outras armas estão operando nas frentes mais difíceis. Lembro ainda que o Marketplace Brave Market foi lançado em agosto do ano passado. E graças a isso, os militares passaram a ter a possibilidade de trocar pontos eletrônicos de combate do programa Exército de Drones por armas. Enquanto isso, a aviação russa está sofrendo perdas. Na véspera, os militares russos perderam um caça, mas no relatório do Estado-Maior da Ucrânia é informado que uma aeronave inimiga foi destruída. Mas, segundo Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, pode haver 2 caças abatidos. Acrescento ainda que, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, no ano passado foram atingidos 5 aeródromos e 15 aeronaves na retaguarda do exército russo. Também nos aeródromos, depósitos de munição e combustível foram incendiados. Assim, o exército russo sofreu um prejuízo de mais de $1 bilhão, segundo resumiu o SBU. Os russos em Kupiansk encurralaram o próprio 122º Regimento de Fuzileiros Motorizados.
De acordo com os documentos russos, esse território já foi capturado, mas na realidade ainda há combates acontecendo lá. Isso foi relatado pelo movimento Ates. Um agente desse regimento informa que os grupos de assalto encurralados em Kupiansk não conseguem pedir ajuda e apoio, como, por exemplo, solicitar ataques de artilharia contra as posições das Forças Armadas da Ucrânia. Isso porque a artilharia da Federação Russa segue uma ordem oficial do Estado-Maior, segundo a qual essas posições já estão sob controle do exército russo. Por isso, é proibido abrir fogo nessas coordenadas. Os militares ucranianos se aproveitam disso, já que, devido à proibição, os comandantes das unidades de artilharia se recusam a disparar e deixam os soldados de assalto russos sem cobertura. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.